Olá pessoal, bom dia para todos vocês. Espero que estejam aí curtindo a conferência missionária, estejam também aprendendo bastante. Tem sido um tempo muito desafiador e muito edificante para todos nós. E antes de apresentar hoje um pouco da teologia de missões na Bíblia, eu queria apresentar a minha família e queria que cada uma delas aqui falasse um pouco do que tem feito e como tem se envolvido, né, na expansão do Evangelho. Olá, meu nome é Ive, eu sou esposa do Josué e ajudo nos ministérios da Palavra da Vida Sertão. E atuamos aqui em Teresina, né, no Piauí, um pouquinho do Maranhão e um pouquinho do Ceará. Meu nome é Juliana, eu acabei de me formar no Seminário Palavra da Vida e agora eu estou me preparando para ir para a Palavra da Vida em Portugal para ser estagiária lá por 2 anos. Oi, gente, meu nome é Isabela. No momento eu estou cursando o 3º período de Educação Física na UFT. Além disso, eu também estou trabalhando no Ministério de Clubes na Igreja Batista da Glória. E também ajudo em tudo que tem de acampamento ou qualquer atividade do PV. Essa é a família Oliveira e nós estamos disponíveis, né, para servir e, como o lema do Palavra da Vida, somos um braço para apoio da igreja local. Deus os abençoe. Missão ou omissão? Como lidamos com nossa responsabilidade? Bom dia a todos. Eu não sei quanto a você, mas eu estou sendo muito edificado, mas também confrontado, cutucado pelas mensagens dessa conferência, por tudo que vem acontecendo, né? Período do louvor, as entrevistas. E nessa manhã, nós vamos, através de uma pequena compilação de muitos textos que já foram tratados e conceitos que foram tratados aqui na igreja, olhar de uma forma um pouco mais implicativa, tentando responder essa pergunta: como lidamos com nossa responsabilidade? Vamos combinar duas coisas aqui. Já é de conhecimento de todos, pelo menos de todos que fazem parte da comunidade da Igreja Batista da Glória, e eu creio que da maioria que porventura venha assistir esse vídeo, que Deus tem um povo aqui na Terra, que Deus escolheu um remanescente fiel ou pessoas para constituir o seu povo aqui na Terra. Mesmo após a queda, em Gênesis capítulo 3, Deus resgata súditos, Deus continua sendo rei, Deus delega o seu reinado a algumas famílias ou pessoas, ou o que a gente chama de remanescente fiel, pessoas que, dentro dos limites impostos por Deus, vão resgatar, governar, guiar seu povo e ajudar como cooperadores, né, nessa missão de resgate proposta por Deus. Antes da eternidade, antes da fundação do mundo, ainda na eternidade, Jesus Cristo já é esse plano, já faz parte desse plano eterno. O pecado não pegou Deus de surpresa, então o plano de salvação é um plano eterno. Mas, na esfera aqui do tempo, da história, do mundo humano, da criação, Deus tem uma missão. Essa missão é uma missão de Deus. Nós chamamos de Missio Dei porque é uma missão de Deus. Então, existe um Deus reinando e ele tem um plano. Dentro da linha teológica que nós adotamos, nós entendemos que existe uma soberania mediada. Dentro de outras linhas teológicas, isso é chamado de mandato cultural. Deus resgatando dentro dessa sua missão adoradores, Deus
dando prosseguimento ao plano, onde o ser humano vai cumprir sua função, hoje mesmo com a mancha do pecado, esses remanescentes fiéis, esses eleitos, esses que são súditos, são discípulos, continuam com essa missão, espelhar e espalhar a glória de Deus aqui na Terra. E Deus usa pessoas. Então, nós temos que combinar aqui, essa é a combinação. Entender que Deus tem um povo, é um povo só, é o povo de Deus. Só que esse povo, ele se manifesta, ou ele é apresentado no Antigo Testamento como uma nação, com leis próprias, com terra. Israel, Deus escolhe e chama pessoas para montar uma nação histórica, geográfica, com um rei, com diversas outras nações, só que uma nação que tem como função espelhar e espalhar a glória de Deus no mundo, representar Deus e mostrar que existe um Deus reinando, e Ele tem um plano. E todos que entenderem essa mensagem, todos que entendessem essa mensagem deveriam se agregar a esse povo e ser povo de Deus. A gente vê o Antigo Testamento inteiro isso acontecendo, Deus usando Israel, nações inimigas não aceitando Deus, continuando na vida de idolatria. Nós vemos tudo o que acontece ali no Antigo Testamento com esse povo de Deus dentro da soberania mediada ou do mandato cultural, cumprindo a missão de Deus, com falhas, com virtudes. Nós vemos Israel errando diversas vezes, nós vemos Deus, no decorrer de toda a história do Antigo Testamento, dando chances, usando remanescentes fiéis, mas também prometendo, porque, lembra, a gente está fazendo uma compilação de conceitos aprendidos, e aqui eu acho que todos conhecem esse conceito de um Deus justo, que pune com justiça, e um Deus amoroso que abençoa com amor. Então, o plano dele vai ser feito independentemente da obediência ou não do ser humano. E a nação de Israel falha. E aí nós temos, como povo de Deus, o único povo de Deus também, agora numa outra dispensação, Deus tirando Israel de cena e levantando outras pessoas numa outra dispensação, com outras características, para continuar a mesma missão. Espelhar e espalhar a glória dele próprio, de Deus no mundo. Agora, Deus não está tratando mais com Israel como nação histórica, geográfica, temporal. Ele vai tratar com outro grupo de seres humanos, que ele denomina igreja. Já havia sido profetizado, e agora, no Novo Testamento, a gente vê Jesus Cristo se encarnando, e recentemente, na exposição de Marcos, nós vimos isso, Jesus Cristo avisando: eu sou o cumprimento de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, e eu vim para poder formar minha igreja e para poder dar prosseguimento à missão, a minha missão, né? Sendo Deus encarnado, Jesus diz: eu venho para poder cumprir a missão. Então isso aqui tem que ficar bem combinado nesse início, antes de vermos os textos que compõem essa compilação, né? A missão é uma só. Inclusive, alguns missiólogos têm trabalhado esse termo de uma forma mais preciosista, né? Eu creio de uma forma mais correta, não só preciosista. Não existem missões, existe uma missão, e a missão é uma só. Deus resgatando seres humanos súditos, discípulos, num povo que é seu, manifestado numa dispensação como a nação de Israel, manifestado agora em outra dispensação como a igreja. Lá atrás, pessoas vindo para se tornar israelitas, aqui, inclusive judeus pós-exílio, entrando para se tornarem cristãos, né? Todos baseados na mesma pessoa, Jesus Cristo. Lá atrás, no Messias que viria. No Novo Testamento, a gente vê a manifestação do Messias na pessoa de Jesus Cristo, e hoje nós trabalhamos, ou nós entendemos que ele veio, morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, e hoje ele, numa outra dispensação, continua manifestando esse reino, que lá na frente será implantado novamente aqui na Terra. A gente crê que no final, pós arrebatamento da igreja,
pós-tribulação, Cristo instaura o reino milenar para tratar novamente com a nação de Israel, que hoje está, digamos assim, no hiato, na gaveta, né? E Deus vai cumprir todas as profecias que ainda não foram cumpridas em relação à nação histórica, temporal, geográfica chamada Israel, tá certo? Então, vamos deixar isso bem combinado. Só existe uma missão e Deus tem um povo só. Lá atrás, ele usou Israel, hoje ele está usando a igreja. Mas a missão é de Deus, somos apenas cooperadores e há um Deus reinando e ele tem esse plano. Então, baseado nisso, eu queria propor para vocês que entender e alinhar-se à missão de Deus nos faz cooperadores no cumprimento do seu plano e o glorifica. Então, esse conceito aqui é bem interessante. Fazer a missão, ser missionário, não é só uma questão de uma obrigação, está escrito lá, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir minha função, porque senão vou ser castigado. Não, vamos pensar por um outro prisma. Deus, o Deus, Criador, nosso Deus, ele resolveu, decidiu nos dar o privilégio de sermos cooperadores na sua missão. E como é que nós temos enxergado isso? Isso é privilégio. E se ele é soberano, e se ele usa quem ele quer, ele tem todo o direito de não me usar e não te usar se nós não nos alinharmos à vontade dele. Então não é uma questão assim, Deus está precisando, Jesus está desesperado, querendo salvar a pessoa. Não. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, onde ele quer. Nós é que temos que enxergar o privilégio de sermos missionários, todos nós, os que ficam, os que vão, e nos alinharmos a essa vontade soberana. Então, quando nós nos alinhamos a essa vontade soberana, praticando, sendo missionários, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos enxergando esse privilégio, certo? O que nós veremos aqui rapidamente nessa manhã? Que o plano de Deus já está traçado e cabe nós simplesmente nos alinharmos a ele, sermos cooperadores dessa missio Dei. Vamos também entender a forma de agir de Deus que acaba nos ajudando, né, a viver como missionários. Isso faz parte da missão. Ninguém foi chamado para ser plateia, nós já ouvimos isso aqui. Uns foram chamados para ir, outros foram chamados para ficar, mas todos para serem cooperadores dessa missão, da missio Dei. E quando nós entendemos e nos alinhamos à missio Dei, à vontade de Deus, nós teremos nossa visão de mundo modificada e não teremos a missão, né, as missões específicas, mas a missão como um todo, como um evento ou uma campanha. Então, uma vez por ano, fazer a conferência missionária. Legal. Mas não sei se vocês lembram da pergunta que o pastor Robson nos deixou na live de ontem à tarde. Qual é a minha qualidade como cristão de segunda a sábado? Como é que eu vivo a missão de segunda a sábado, né? E ainda com esses princípios frescos das pregações do Totti, do pastor Carlos de Moçambique, nós ou fomos chamados para ficar ou para ir, e temos que priorizar isso e temos que entender que somos esses cooperadores. Então vamos ver como é que funciona dentro de uma teologia bíblica. Agora sim, nós não vamos tratar com um texto bíblico, nós vamos tratar de uma forma sistemática, mas olhando esse tema, que é um tema que é abordado dentro da teologia bíblica da missão. Por quê? Porque nós vamos ver diversos textos, mas todos eles à luz do contexto, falando da sequência, da progressão dessa missão. Tá certo? Nós vamos ver essa repetição. Por isso, uma teologia bíblica, isso aqui não é só uma teologia sistemática de um tema qualquer, porque esse tema ele é repetido, ele é ratificado, ele é colocado como prioridade, porque é do que a Bíblia trata. A Bíblia não é um livro sobre uma carta de amor, né, de Deus para a humanidade. A Bíblia é um livro sobre Deus e mostra
a criação, mostra essa cisão feita por parte do homem, mas mostra, por causa da culpa que isso gerou, Deus manifestando Cristo. E nós vemos o crescimento desse remanescente fiel, desses eleitos, uma vez que entendem a missão, até a conclusão, né? Onde Deus volta e tudo é depositado diante dele, ele se revela novamente como Deus soberano, e nós os eleitos, os súditos / discípulos, morar eternamente com ele. E nós vamos ver aqui alguns textos que mostram a progressão dessa missão dentro da perspectiva de soberania mediada, Deus usando pessoas, fazendo alianças e dando prosseguimento à sua missão. Com ou sem muitos acertos da parte desses escolhidos, respeitando, tendo misericórdia, punindo alguns, mas sempre mantendo um remanescente fiel. Vamos começar lá com Gênesis 12, de 2 a 3, né? Deus fazendo uma aliança eterna com Abraão. Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa aliança que foi feita com Abraão, ela tem algumas cláusulas, e essas cláusulas vão ser ratificadas, ampliadas, repetidas, sistematizadas em outras alianças posteriores, como vocês podem perceber aí, quando Deus vai montar a nação de Israel, ele está esboçando aqui como será essa sua nação, o povo de Deus aqui na terra no Antigo Testamento. Ele começa fazendo uma aliança com um homem chamado Abraão, dizendo que seu nome seria engrandecido, haveria uma semente numerosa vinda dele, haveria bênçãos para todas as nações por essa semente, terra aqui envolvida, né? Porque sempre que nós temos o conceito de reino de Deus, nós temos Deus como rei soberano, nós temos os súditos e nós temos que ter terra para que um reino aconteça, né? Reis descenderiam dele, nós vamos ver isso muito bem ratificado ou explicado na aliança posterior à aliança davídica, e é incondicional, Deus vai fazer isso. Acreditando você ou não, acreditando Israel no Antigo Testamento ou não, acertando ou não os escolhidos, Deus manteria isso, e como ele fez, usou quem ele quis, quando ele quis, como ele quis, onde ele quis. Alguns entenderam melhor, se aliaram à vontade, outros foram teimosos, Deus tirou de cena, acabou colocando outros dentro dessa funcionalidade do ministério. Nunca envolvendo salvação, tá? Porque Deus, ele pode simplesmente escantear um filho súdito que não obedece, colocar outro no lugar sem envolver a salvação. Salvação é uma coisa, função ministerial, utilidade ministerial é outra. Depois disso, nós temos a aliança mosaica, né, celebrada lá no Sinai. A gente vai passar rápido isso, porque futuramente estudaremos escatologia na igreja e nós vamos detalhar cada uma dessas alianças. Regulamentava a vida do povo na aliança, né? Então, todos aqui vão conhecer muito e vão ouvir falar no Antigo Testamento sobre Moisés, tudo o que aconteceu em relação a Moisés e o povo de Israel. Dava condições para o desfrute das bênçãos, né, na presença de Deus, bênçãos para aqueles que obedecem à lei de Deus e punição para aqueles que não obedecem, né? Então, tudo que deveria regulamentar o povo de Deus. Deveria ser renovado regularmente, e tem um quê de condicional quando nós envolvemos a parte humana aqui dessa aliança. Deus, ele sempre vai cumprir a sua parte, nem sempre o homem cumpre. E dentro desse cumprimento da parte de Deus, às vezes, em algumas das alianças, ele colocava algumas condições. Tipo, se vocês obedecerem à lei, vocês serão abençoados. Se desobedecerem, serão punidos. Então, isso, Deus vai cumprir a parte dele, inclusive ajustando, alinhando, para poder tratar com justiça e punir com justiça a desobediência do seu povo. Como filhos, como súditos, Deus é um pai justo, um pai, um rei justo, tem e continua tendo, tinha e continua tendo esse direito.
Então, essa aliança deveria ser constantemente renovada e o povo deveria estar obedecendo em alguns aspectos para poder ser abençoado. Nós temos a aliança palestiniana celebrada ali nas planícies de Moabe, que aplicava a aliança mosaica à vida na terra prometida. Agora a gente tem terra envolvida. Então, bênçãos pessoais, foi prometida para Abraão, ratificada na aliança mosaica, terra. Obediência à aliança traria paz, prosperidade e permanência na terra prometida para cada geração. A terra é sua. Se você obedecer, você desfruta dela. Se não obedecer, eu ponho vocês para correr. E eu uso quem eu quero, posso usar uma nação inimiga para fazer vocês não desfrutarem o que é de vocês, para vocês aprenderem. Quando com nossos filhos fazemos isso, o brinquedo é seu, mas você errou, não vai brincar hoje com esse brinquedo. Nós fazemos isso é um reflexo da nossa liderança natural como pais, né? Esse senso de justiça outorgado por Deus para nós, de forma muito limitada, óbvio, mas regras, instituição de parâmetros, isso que nós temos naturalmente é reflexo da imagem de Deus em nós. E Deus, ele age assim, só que de forma soberana, sem erro. Ele é totalmente sábio, ele não é parcial como nós. Então, a Aliança Palestiniana vai regulamentar o uso da terra, também condicional, se o povo errasse, não usufruiria da terra. A Aliança Davídica vai falar sobre reino, sobre o trono, bênçãos pessoais, terra e agora reis, o reino, o trono, o governo. Celebrada ali no Monte Sião, né, iniciada por Deus e garantida unilateralmente por ele, independentemente do erro de algum rei, Deus sempre manteria o trono, alguém no trono, e ele sempre usaria alguém para poder manter o governo de Israel. Promessa de uma dinastia contínua e de um herdeiro eterno, promessa de um trono eterno, promessa de disciplina temporal em acordo com a aliança palestiniana, né? Mesmo tendo um rei, tendo terra, se o povo errasse, seria punido. Ou por causa do rei, todo o povo seria punido, ou o próprio povo errando seria punido com justiça. E nós temos a nova aliança, todas elas mostrando algum aspecto da aliança abraâmica, né? A ser celebrada no futuro com o povo de Israel, iniciada por Deus e garantida por ele, em tudo diferente da aliança mosaica, não mais a lei mosaica do Antigo Testamento, garantirá o cumprimento da promessa da posse perpétua da terra. Lembra que Deus prometeu posse completa da terra ao povo de Israel, isso não aconteceu. Só abrindo aqui um parênteses, hoje a gente está trabalhando já com a dispensação da igreja, não mais Israel, e isso ainda não aconteceu, o povo ainda não herdou totalmente a terra prometida. Deus vai cumprir suas promessas no futuro, e lá na frente, no milênio, nós teremos Deus, a igreja já arrebatada, e Deus tratando novamente com Israel como nação histórica, geográfica, temporal aqui, para cumprir tudo isso. Então, a nova aliança vai mostrar esse aspecto da aliança abraâmica que ainda não foi cumprida plenamente, e outros aspectos de Israel que não foram cumpridos. Agora, detalhe, todas essas alianças dizem respeito, primeiramente, a Israel, como nação histórica, temporal, geográfica, mas ela tem aspectos cumpridos em Cristo que vão ser desfrutados pela igreja. Então, quando pessoas falam, não, só quem acredita que Israel e igreja são são a mesma coisa, né? São alianças. Nós cremos nas alianças, só que nós vemos a distinção entre Deus usando um povo chamado Israel no Antigo Testamento. Esse povo foi retirado de cena, será tratado novamente no futuro, e hoje ele está usando um povo chamado igreja. A gente vai ver um gráfico ali na frente que vai explicar um pouco disso, certo? Abraâmica lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, a mosaica em Êxodo 19, palestiniana, Deuteronômio 4, 28, tudo isso vai ficar na gravação, vocês vão poder ver esses textos depois. Só estamos aqui fazendo essa compilação para entender a lógica dessa missão de Deus. Deus continua a aliança com Isaac. Olha só como é semelhante, como Deus usa a mesma linguagem praticamente. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas essas terras por meio da sua descendência.
todos os povos da terra serão abençoados. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o pecado entra no mundo e Deus pune com justiça a raça humana, ele também já promete amorosamente a semente que lá na frente daria prosseguimento. A gente vai ver esse Novo Testamento que se cumpre em Jesus Cristo, né? Deus novamente continua a aliança com Jacó, seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Olha que interessante. Os gentios sempre foram alvo de Deus, não só os israelitas, o povo ali, a nação de Israel. Gentios, todos aqueles que não eram israelitas, não faziam parte do povo de Deus, né? Deus, no propósito original dado a Adão e Eva, tinha estabelecido que sua imagem, sua glória deveria ser espelhada e espalhada por toda a terra. E quando ele cria Israel, é justamente para isso, para que as pessoas de fora olhassem e falassem: existe um Deus de Israel, esse Deus deve ser adorado e nós devemos nos tornar parte desse povo. Israel falhou em muito com isso, por seu orgulho, por sua idolatria, sua desobediência, e não foi. Interessante mostrar sempre o movimento do plano da Missio Dei é ir, é alcançar, é espalhar. E o povo sempre querendo ficar, desobedecendo, comodismo, rebeldia. Deus sempre teve ao mundo, pessoas de todo mundo como alvo, né? Representantes de todas as tribos e nações. No Antigo Testamento, se tornando israelitas, fazendo parte dessa nação. No Novo Testamento, tem que se tornar parte da igreja. Olha só que interessante esse texto: endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O alvo sempre foi mostrar que existia Deus em Israel. Inclusive, a grande batalha, né, de Davi e Golias, quando nós focamos Davi, ou focamos Golias na história, ou focamos a batalha dos dois, quando na verdade ali é uma história sobre Deus. Existe um Deus reinando através ali da soberania mediada com a nação de Israel, e os outros povos estão confrontando esse Deus. E a batalha serviu para mostrar que existia um Deus em Israel. O foco sempre é Deus soberanamente dando sequência à sua missão. Mesmo seu povo desistindo de entrar em Canaã, as intenções do Senhor não tinham mudado. O Senhor, usando até a linguagem humana, eu juro, ele sempre usando remanescentes fiéis, mas ele sempre mantendo a missão progressivamente, né, sendo executada. Os filhos deveriam ser ensinados o quê? Olha lá, Israel atravessou o Jordão em terra seca, ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. O foco sempre é Deus. Os Salmos, um livro extremamente missionário, né, se não mais missionário, que sempre aponta para Deus. Deus deveria ser exaltado e deve ser pregado e deve ser adorado por todos os representantes de todas as nações do mundo. Davi entendeu porque Golias deveria ser morto. Olha o texto que eu estava citando, né? Não é só uma batalha do pequeno que matou o gigante, o grande. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, o conceito aqui da missão bem presente nesse texto. Deus julgou o seu povo por causa das nações. Olha que interessante esse texto. Essa é Jerusalém, que pus no meio dos povos com nações ao seu redor, ao redor, né, dela. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Um filho deveria ser disciplinado para mostrar para as nações que existe um Deus em Israel e que esse filho, essa nação representada aqui por Israel, não cumpriu tudo o que foi designado. Mesmo no exílio, pessoas fiéis trouxeram glória a ele. Então, o povo de Israel, dentro da progressão no Antigo Testamento, erra, o reino é formado, o reino é dividido, e aí o reino é cativo. E no exílio, o texto de Daniel vai mostrar o seguinte: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus do seu povo, seja despedaçado, pois nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Deus sempre usando, já no Antigo Testamento, os milagres para mostrar que ele é Deus. Agora aqui é o que nós devemos entender muito bem. Tudo isso que eu falei até agora dizia respeito ao povo de Deus no Antigo Testamento, Israel. Então, você vê esse primeiro quadro aí, nós temos representando Israel. Esse primeiro círculo, né, com as alianças. Agora nós temos uma nova representação chamada igreja. São dois povos distintos? Não. Ambos são o povo de Deus. Só que Deus usou uma nação chamada Israel no Antigo e está usando um agrupamento de pessoas ao redor de Jesus Cristo, chamada Igreja de Jesus Cristo, não mais chamado israelitas, chamado cristãos. Qual é a missão? A mesma. Mostrar Deus, mostrar que somos povo de Deus. A diferença é que agora, lá no Antigo Testamento, nós tínhamos qualquer tipo de gentil, qualquer tipo de ser humano que quisesse ser do povo de Deus, que era representado ali pela nação de Israel, deveria se tornar israelita. Hoje, inclusive os judeus que voltaram do exílio, Israel se desfaz, né, no exílio, e eles voltam sob a bandeira de Judá, por isso são chamados de judeus no Novo Testamento. Quem é o povo de Deus? Todos que se integram à igreja, todos que entendem que só em Jesus Cristo salvação. Lá atrás, no Messias, a fé no Messias que viria. Aí no Novo Testamento, a fé no Messias que está ali pregando Jesus Cristo encarnado, a manifestação máxima aqui, né, de Deus, Jesus Cristo. Mas ambos são povo de Deus. Aliás, Efésios vai mostrar isso. Qual é o mistério da igreja? Ambos, judeus e gentios, vivendo com a comunidade só igreja. Agora, e lá na frente? Lá na frente nós vamos ver essa distinção. Leiam Romanos capítulo 11, leiam o que vai acontecer lá na frente, nos textos que falam sobre arrebatamento, sobre o futuro. A igreja vai ser arrebatada e Deus vai tratar novamente com Israel como nação. E no final de tudo, novamente, juntos como um só povo de Deus para viver eternamente. Todos os que professaram fé no Messias, seja ele prometido no Antigo Testamento, seja ele manifesto no Novo Testamento. Povo de Deus. E a missão é para o povo de Deus. Deus usou Israel no Antigo. Deus está usando a igreja agora, né? E aí que a gente chega no Novo Testamento, e isso aqui é muito mais comum para vocês, né? Faz muito sentido o texto de Marcos, textos de Marcos mostrando que, olha, Israel não mais vai ser usado como a representação do povo de Deus. Israel agora está na gaveta, no hiato, num parêntese histórico, onde agora eu vou usar um outro povo. Cristianismo no lugar do judaísmo, relacionamento no lugar da religião, igreja no lugar de Israel. Dois povos, duas representações distintas do povo de Deus, formando um povo só, mas sendo distintos. Nós vimos recentemente na parábola em Marcos, quando Jesus vai usar essa parábola para mostrar como isso vai acontecer. Ele estava esboçando ali a plantação da igreja, que vai acontecer lá em Atos, né, depois da descida do Espírito Santo. E nessa preparação, nos evangelhos, ele vai mostrar isso claramente. Ele chegou, ele é o cumprimento de tudo que aconteceu no Antigo. Agora eu estou montando a minha igreja fará exatamente aquilo que Israel deveria ter feito. Proclamar, espelhar, espalhar, apresentar Deus como sendo único. Vocês precisam de Deus, vocês são criaturas pecadoras, o plano de salvação. A missão é a mesma. Por isso, agora vocês entendem que os missiólogos não usam missões, eles usam a missão, né? Ok? E vamos aqui para os finalmente. Agora, isso aqui também vai fazer muito sentido. Nós temos o Novo Testamento, isso é lembrado constantemente nas conferências missionárias. A grande comissão, né? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aqui, para os
estudantes aí, ou do CTL, ou estudantes de línguas, os que gostam de estudar de uma forma mais profunda, eu já coloquei para vocês aí qual é o verbo principal, quais são os particípios, como é que funciona aqui, né? A afirmação básica foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. O centro da grande comissão não é a ordem em si, é a autoridade de quem ordenou. E Jesus está dizendo exatamente: eu sou Deus, eu cumpri tudo isso, eu cumpri minha missão, e novamente eu estou dando agora para a igreja, com aspectos diferentes, não mais como uma nação histórica, geográfica, temporal, mas como um povo ao redor da minha autoridade, obedecendo tudo também que eu estabeleci agora, com essa interpretação que Jesus faz, ou aplicação que Jesus faz do Antigo Testamento no Novo Testamento, com os evangelhos e todas as cartas. Olha, a igreja vai funcionar assim. Ele já deu todo o manual de como tem que funcionar. Mas qual é a missão? Espalhar, espelhar a glória de Deus, proclamar para todo ser que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus encarnado. Por isso, todos os evangelhos gastam muito tempo mostrando que Jesus é o Deus encarnado, né? Então, baseado nessa autoridade, existe uma ordem dupla. A ordem, o verbo principal aqui, no imperativo, façam discípulos, seguida de um particípio, né? Ide. Então, o particípio no grego ele tem que ser traduzido de acordo com o verbo principal, próximo na mesma sequência gramatical, né? Por isso, é traduzido com uma ordem dupla. E é uma ordem dupla. Vão e façam. Vão e façam discípulos, né? De onde? Qual é a abrangência? Todas as nações. Como no Antigo Testamento. Todo ser humano deveria ou deve ouvir o Evangelho. Todos vão ser salvos? Não. Isso depende, a salvação depende de Deus. Mas qual é a nossa função? Ficando ou indo? Proclamar o Evangelho, dar suporte ou estar na linha de frente proclamando o Evangelho. Batizando-os, né? Aqui nós temos particípios modais, ensinando-os a guardar todas as coisas. Seria mais ou menos como qual é o modo, como é que eu faço isso? Eu identifico pessoas com Cristo, eu integro pessoas na igreja e eu gasto o resto do tempo ensinando pessoas. Isso é o processo completo do discipulado, né? Baseado na autoridade de Cristo, eu evangelizo, eu integro pessoas, participo, amadureço com pessoas e vou reproduzir tudo isso, né? Evangelismo, integração, maturação e multiplicação, que nós já estamos ouvindo há um tempinho aí na igreja também. Qual é a consequência disso? Jesus Cristo está conosco na missão. A missão é dele, nós só somos cooperadores. Quem se alinha à missão vai estar cumprindo a vontade de Deus e o glorificando. Ou seja, de Gênesis 12 até o fim da Bíblia, existe uma única história: a entrada do poder e da glória de Deus vivo nesse território do reino ocupado pelo inimigo, o resgate de Deus dos seus súditos / discípulos, né? E quando nós olhamos para toda a história, nós vemos um resumo em 4 afirmações aqui. Deus sempre permite o mal, que vem da parte do ser humano. Deus sempre vai punir esse mal, existe sempre uma punição contra o mal. Deus sempre vai libertar do juízo pelos eleitos e vai oferecer essa libertação para os eleitos. E Deus sempre vai abençoar. Vocês percebem aqui aspectos das alianças feitas no Antigo Testamento? Finalmente, uma visão bem gráfica aqui. Nós vimos isso há um tempo, mas foi tão corrido na mensagem de domingo à noite. Eu queria mostrar para vocês como vai acontecer isso de forma cíclica, né? E é muito lógico, por isso uma teologia bíblica dessa missão. Nós vemos Adão, bênçãos primeiras aqui para Adão, né? Nós vemos em Noé a punição, dilúvio, mas nós vemos também Deus abençoando, escolhendo uma família, sempre o remanescente fiel sendo escolhido, né? Nós vemos o povo desobedecendo completamente a Deus e indo para o cativeiro. Nós vemos a libertação dada por Deus ali através de Moisés. Nós vemos invasões, nós vemos Deus dando libertação através dos juízes, nós vemos bênçãos aqui, de Abraão, bênçãos de Josué, bênçãos sobre Davi. Nós vemos esses ciclos acontecendo. Os cativeiros, na Síria e da Babilônia,
nós vemos Deus levantando pessoas, sempre o remanescente fiel sendo levantado, e nós vemos a destruição de Jerusalém no ano 70 com o general Tito, e nós vemos a bênção sobre Jesus, mostrando que ele edificaria esse novo povo. Então, tudo o que aconteceu com Israel fazia parte desse plano, e agora nós estamos nessa época aqui, nessa dispensação, bênção sobre Jesus, presença plena do Espírito Santo, e nós vemos que isso não tem fim. Nós vamos lá na frente, né, ter a tribulação, e nós vamos ter o arrebatamento da igreja. Gente, não sei se vocês percebem que isso não é uma questão de entendimento, isso é muito lógico, né? Existe um Deus reinando, e nós temos que simplesmente nos alinharmos à sua missão, né? Até a volta de Jesus Cristo, até que ele venha, né? Tá certo? Então, todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Um salmo que aponta também para o futuro, né? Algumas implicações. Nada que você faça ou deixe de fazer atrapalhará a missão de Deus. Basta você se alinhar ou não à missão. A missão vai continuar, você pode perder aí o bonde da história, o bonde da missão. O plano de Deus será cumprido totalmente, crendo você, se alinhando você ou não. E aí, quais são suas opções? Você pode, como de costume, colocar seu nome e pensar um pouquinho. Eu busco alinhar meus propósitos de vida ao propósito de Deus. Eu sou um missionário, indo ou ficando. Todo o meu tempo, talento e tesouro está à disposição de Deus para cumprir a missão. Eu vejo missões como estilo de vida. Vejo missões como uma campanha. Entendo que Deus tem um plano e eu glorifico quando me alinho a esse plano. Eu busco estudar a Bíblia além do MDD para conhecer mais o plano de Deus. Eu vivo para mim ou eu vivo para fazer a vontade de Deus? Eu vou depois postar isso para que vocês futuramente possam discutir nas células, né? As promessas de Deus são verdadeiras e continuarão a ser cumpridas integralmente com ou sem você. Deus promete a vida eterna a todo aquele que crê no nome de Jesus e se arrepende dos seus pecados. E Deus deseja que vivamos em santidade, comprometidos com a sua palavra e proclamando-a a fim de cooperarmos com a Missio Dei. A missão é dele, né? Ok? Então, uma pequena compilação para pensarmos nessa linda manhã de domingo, talvez enquanto você toma seu café, se preparando para essa nossa reta final, a maratona aqui nesse domingão, entendendo tudo isso que vem acontecendo nessa conferência. Que Deus nos abençoe no cumprimento e no alinhamento, na obediência da sua missão.